Ivan, sua vocação está aqui na TV Metropolitana. Quando havia ainda o jornal Metropolitano, que era bravo e lutador, eu escrevia para ele também, você fez um trabalho, publicou aqui um trabalho na gráfica do Metropolitano, foi? É isso. Eu escrevi um livrinho cujo título é A Dignidade como Patrimônio. Era um livro celebrativo dos 100 anos do meu pai, se ele fosse vivo. Uma biografia, e no curso dessa biografia eu teci uma crônica social e política do Brasil, do Nordeste, da Paraíba, sobre a linha da vida do meu pai. Quando ele nasceu, como era o contexto social, político brasileiro, depois quando ele foi estudar no Recife, quando ele formou-se e volta para Cuité. Ele formou-se em Recife. Em Recife, turma de 1936, da Faculdade de Medicina, Odontologia e Farmácia do Recife, que eram conglobadas. E em seguida ele foi trabalhar como cirurgião dentista em Cuité. Interessante rapidinho é que ele foi instalar-se com um consultório odontológico lá em Cuité, mas o emprego público que tinha disponível na promotor de justiça, adjunto de promotor, a comarca havia sido restabelecida e ele foi o primeiro promotor, exerceu as atividades do Ministério Público de 1900 a 1961. Era um dentista que oferecia denúncias, só não fazia júri porque a organização judiciária não permitia. Mas o resto ele trabalhava sem nunca ter colocado o pé na faculdade de Direito. Mas, Ivan, veja que coincidência que nós temos também de uma proximidade. Além do nosso rio, Urimataú, há muitas coisas semelhantes. Eu passei mais de 10 anos da minha vida ensinando no meu Padre Miguelinho, o Colégio das Neves, enfim, tudo quanto havia de colégio aqui eu girava para poder ajudar. Não era fácil de manter. A curiosidade é o seguinte, que era uma figura diferente, de uma visão intelectual, adjunto e promotor da cidade. Minha cidade, eu fiquei muito orgulhoso da terra, chamado Eutiquiano Garcia Reis, estava lá. Eu brincava porque quem me autorizou foi Ney Marinho, que era o melhor promotor do Rio Grande do Norte, era um vendedor de tecido, chamado Diógenes da Cunha Lima, e é o Ney Marinho. Era amigo dele. Grande figura do Ney Marinho. Notável. Mas a outra coisa também, ele junto promotor de Nova Cruz de Natal, na época ainda de universitário, que era o que havia. Juiz 2 vezes, concurso, fiz concurso 2 vezes para juiz, quando chegava na hora, desistia, porque tinha medo de ser parcial. A minha vocação era a parcialidade, tanto que você não podia ser advogado e eu não podia ser juiz. Eu acho que essas aproximações são interessantes. Mas, Ivan, figura humaníssima que você retratou e fez questão nos 100 anos. Eu também fiz um livro sobre meu pai. Eu li. Que se chama Quando ele completava 100 anos. Você vê como as coisas são interessantes. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre Justiça Federal no Rio Grande do Norte que você dirigiu. Pois bem, é um segmento do Poder Judiciário que tem se firmado a excelência dos seus trabalhos pela forma respeitosa como conduz o direito alheio nas mãos dos seus magistrados, sem demérito para os outros segmentos do Judiciário, claro. Mas nós temos cada vez mais avançado em termos de qualificação dos servidores, qualificação dos magistrados e ação com a sociedade. A Justiça Federal, como você sabe, ela já foi elitista. Se decidiam causas tributárias, administrativas, algumas coisas constitucionais que eram levados para a Justiça Federal, eram os crimes mais refinados, de família, de selo, de dinheiro. Hoje, nós temos uma Justiça Federal mais democrática. Tem um espaço para esse tipo de demanda, mas tem um apelo social muito grande, principalmente depois da Constituição de 88, que acendeu a cidadania nas pessoas para buscar os seus, quando eles fossem negados, por mais poderoso que fosse o seu opositor. Então, simples, ele não sente medo de adentrar a Justiça Federal
para ir pedir, por exemplo, o que o INSS lhe nega. Aquilo talvez oferecesse um receio do homem simples, de juizados especiais, e com a comunicação social que leva à justiça através de canais de televisão, através de rádio, através de jornais e outras coisas, leva ao conhecimento do homem mais simples a possibilidade dele ser abraçado pela Justiça Federal, ele o faz. Isso é que me deixa, já a essa altura da minha carreira, mais feliz ainda. Imagine que a Justiça Federal está passando a limpo os costumes, seja os costumes políticos e da economia brasileira. Está passando o país a limpo. No duro, nós estamos melhorando graças à presença da Justiça Federal, não só da participação óbvia da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, mas a Justiça tem assumido um papel que é único no mundo. Não conheço na história, nunca li nada da história no mundo algo parecido. Não é que o Brasil seja corrupto, não. No mundo inteiro o homem é corrupto por natureza. A educação começa a melhorar e a limpar esta figura humana. Só que aqui se passa limpo, aqui se vê o caminho como deve ser. Aqui se procura fazer a coisa certa. E a Justiça Federal orgulha o país e está orgulhando no mundo. É certo que nós perdemos muito. Agora estamos à beira de uma segunda recessão, em seguida, pela situação que está o país. Mas há que necessário, não se pode permanecer com corrupção no meu país. Há que limpar a coisa. E a Justiça Federal sabe fazer isso muito bem, além de dar o direito de um piano a ser aquele que lhe pertence, que havia dele. Mas, Ivan, você já foi convocado muitas vezes ao Tribunal Regional. Eu espero qualquer dia, não tenho dúvida. Se Deus quiser, chegará lá no mais alto posto do país. Mas você já foi muitas vezes. Quantas vezes, Ivan? Diógenes, eu perdi as contas, mas tive que refazê-las há um tempo desse, e o NAMAG, que é o Núcleo de Apoio à Magistratura, lá fez as contas e disse que a média de 2002 para cá era de 8 meses no tribunal e 4 meses aqui na Justiça Federal. Então, eu passei, da minha vida de magistrado federal, eu passei um largo espaço de tempo no tribunal, sediado em Recife, o que me permitiu um contato telúrico com Recife fabuloso durante esse tempo. Tive a oportunidade de fazer meu doutoramento, eu já tinha um mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz meu doutoramento lá em Recife também, e viver Recife... Qual foi a tese, Ivan? Sempre trabalhando na área de direito penal ambiental. Então, fiz especialização na Universidade de Brasília, direito penal ambiental, fiz o mestrado também, dissertação em direito penal ambiental, e o doutorado também, cada qual com suas especificidades, como você sabe que a academia a isso exige. Mas... Há uma frase minha que eu gosto dela sobre eu penso que já foi usado e citado. Eu digo que a ecologia é apenas a ética e a estética da natureza, se você seguir. Perfeito. Isso é a função básica do que nós lutamos. Para claro. que haja uma coisa também respeitável com a natureza e viver a estética dela que a produz e que ela faz, que nós devemos imitar, e a ética natural que a natureza tem. Também são esses. E me permite, durante todo esse, eu trabalhar e retrabalhar uma moderação do uso do direito penal no que diz respeito à repressão dos crimes ambientais, para evitar exageros. Eu sou um moderado no que diz respeito ao trabalho do direito penal. Aliás, em tudo você é moderado. As coisas têm muito equilíbrio. O que eu vi de sentenças, decisões suas, são sempre a moderação. E outra coisa, aquele bem comum que se procura na justiça e que nem sempre a magistratura segue. Às vezes fica ao pé da lei e destrói a economia, por exemplo. Ninguém se preocupa com essa visão econômica. Vale a pena manter uma integridade. Por exemplo, há pouco tempo,
em São Miguel do Gostoso, um grupo canadense queria implantar um resort. Ia, no mínimo 2.000 empregos indiretos, com 300, 400 diretos. E foi negado, porque começaram a complicar a vida deles, porque trabalharia a vida de alguns caranguejos lá. De maneira que esses exageros, essas coisas, podem levar a fome do homem, que a natureza também serve ao homem. O homem é um animal que deve ser preservado, não é verdade? Não pode sofrer as consequências disso. Às vezes o exagero sem limite. Sem limite. Seria interessante todo magistrado tivesse na sua mesa um dístico assim: in medio virtus, no meio virtude. Então, o desenvolvimento sustentável é o que é o necessário. Não só o antropocentrismo, como o homem sendo exclusivo de tudo, o centro de tudo, só olhando para o seu umbigo, também o vendo somente aquele mito da natureza intocada prevalecer. Você tem que fazer uma harmonia, tem que trazer isso para o encontro do bem comum, dos bens culturais, artísticos, paisagísticos, urbanísticos. Tudo isso é meio ambiente e você tem que harmonizar, sabendo que o homem precisa desses meios, sabendo que o homem precisa dessas fontes. E se lhe derem educação, é possível que ele trabalhe nesse sentido de equilibrar. Isso não é um privilégio somente seu, que é intelectual, eu que sou trabalhador do direito, mas de toda a sociedade. Ivan, você na universidade, vamos dar uma visão sua com seus alunos. Você transmite essas ideias que são você, é o seu jeito aí, e dá uma visão cultural. A disciplina e como é que você se sente na universidade? Pois bem, a mais inadequada para se começar com lições de humanidades, que é o direito penal. A aparente mais inadequada, porque muitos alunos vêm com aquela ideia de um direito penal repressor. E o meu trabalho é mostrar um direito penal como garantidor do cidadão contra os arreganhos do Estado. Então, direito da última ratio. Ou seja, quando não for possível uma composição social por outros meios, por outros caminhos, mesmo que dentro do direito, mas através da indenização, da composição, etc., então chega o direito penal no último momento. E é isso que eu tenho tentado transmitir para os meus alunos. Meus amigos, vocês estão vendo como é boa a visão de Ivan Lira de Carvalho, que muito orgulha o Nordeste brasileiro no contexto desse país, da justiça do país. Mas fique conosco, nós voltamos já, em breve intervalo.